desejo nosso era que a gente conseguisse dar prioridade para o transporte coletivo no sistema viário. Quanto mais faixa exclusiva a gente conseguir implantar, mais a gente vai ganhar no tempo de viagem das pessoas, as pessoas vão ter um tempo menor, a gente vai conseguir reverter essa questão da melhoria do tempo na melhoria do quadro de horário, que quanto menos tempo você gastar na viagem, menos frota, quer dizer, você consegue com a mesma frota fazer mais viagens. Então, o imediato agora de melhoria, além da frota, que está prevista de entrar com essa mudança do ar-condicionado, da suspensão a ar, é a questão da priorização do transporte coletivo. Um problema sério que a gente tem é de vandalismo. E o vandalismo está aí, gente. Vocês devem estar acompanhando as notícias que tem saído na mídia do vandalismo dentro das estações de integração, no próprio sistema viário, né? Que Belo Horizonte até a gente não tem esse vandalismo de queima de ônibus, mas várias cidades aí do Brasil têm. Então, assim, na hora que você queima um ônibus, é um ônibus a menos para cumprir o quadro de horário no dia seguinte, né? Então, assim, o problema é interno das estações, escada rolante que estraga, as pessoas depredam o elevador e uma série de ações que, se a gente ficar o tempo todo tendo que repor o que foi estragado, a gente não consegue melhorar o para frente. Então, eu acho que tem que ter uma consciência da população, a questão da consciência cidadã, de que o transporte é para as próprias pessoas, as pessoas que estão usando ele, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado com a coisa pública. Pichar, perder, estragar, danificar, isso tudo é uma reposição que a gente tem que ficar fazendo, ao invés de estar fazendo mais coisa nova. Um outro problema sério que a gente tem, que reflete nesse conjunto todo, é a questão da evasão. A gente tem várias áreas da cidade que as pessoas entram e saem do ônibus sem pagar a tarifa. Tem um problema de segurança, quer dizer, são coisas que o próprio motorista e cobrador não tem como agir, porque é questão até de risco de vida deles, e isso reflete lá na questão da receita total, né? Do metrô, a BH Trans acompanha, mas a gente não tem governabilidade nisso. Né, a prefeitura, em alguns momentos, também não tem, porque são dinheiros que vêm, na realidade, do governo federal, que são investimentos muito altos. A linha 2 do Barreiro, já existe uma proposta para ela há muito tempo, né, desde a estação do Barreiro, e ela, num primeiro momento, integrando com a linha 1 e depois sendo subterrânea pela Amazonas até na área hospitalar, passando até para o outro lado, lá para a estação Santa Ifigênia, quer dizer, propostas existem, o que já foi falado aqui. O problema é a vontade realmente que a coisa aconteça, ter os recursos para isso acontecer. Estudos, projetos, isso tudo existe. A gente precisa realmente ter o investimento, o dinheiro vir para a gente poder concretizar esses projetos, né? A questão que foi colocada aqui pelo professor também, nas cidades do mundo em que a tarifa, e comparando Belo Horizonte aqui dentro do Brasil, São Paulo tem uma tarifa menor, porque eles têm um subsídio muito grande lá. Se você for pegar o valor real da tarifa de São Paulo, tinha que ser, se eu não me engano, as notícias que a gente tem, é quase R$6 o valor da tarifa. Então, as cidades que hoje têm tarifa menor que Belo Horizonte, a maioria delas é porque elas têm subsídio. Então, é uma coisa que a gente precisa, assim, viabilizar aqui em Belo Horizonte, é como que a gente vai não colocar a conta para o próprio usuário do sistema pagar, mas como que a gente melhora essa situação, porque todo o custo da operação, seu próprio usuário, cada dia, a gente tem a população envelhecendo, mais pessoas idosas usando transporte com gratuidade, você tem a questão da evasão. Qualquer política de integração que você faça, essa receita reduz também, porque você está beneficiando o próprio usuário, né? Então a gente tem que ter como melhorar essa situação. Isso passa por coisas mais complexas. A questão da segurança que foi falada aí também, né? A questão da segurança nos pontos, dentro dos ônibus, a gente está tentando, dentro das linhas que tem mais problema de segurança, houve a questão de colocar até guardas dentro do ônibus para acompanhar a viagem. Dentro das estações do móvel, nós tivemos que colocar segurança também, porque é perigoso. Ao longo de todo o trecho, nas estações de integração, nos PEDs que estão mais dispersos pela cidade, realmente é complicado. O que a gente tenta fazer, e até vários pedidos dos vereadores chegam lá na BH Trans,
é melhorar a situação do ponto em si. Quer dizer, às vezes tem ponto que está num lugar que é mal iluminado, né, que não tem uma condição de segurança adequada. Então, isso tudo é que a gente tem que ter atenção na hora de colocar esse ponto, aonde ele pode ficar para evitar essa questão da insegurança. Foi falar também aqui sobre, eu não entendi bem qual que é o empreendimento, que o senhor citou, mas os empreendimentos grandes que são colocados nas cidades, que a gente fala que geram impacto, né? Eles têm uma avaliação dentro da prefeitura. Cada área da prefeitura faz uma avaliação específica. Tem a questão do licenciamento ambiental, e do licenciamento que compete ao BHTrans, aquele empreendimento, se ele é um polo, vai ser um polo gerador de tráfego, né, no entorno dele, o que a gente tem que exigir de medida mitigadora daquele empreendimento para que ele reduza os impactos que ele vai causar no entorno. Então, formas da gente estar melhorando a questão da sinalização, ou outras questões que ele tem que absorver dos impactos que ele mesmo vai causar. A questão das calçadas, eu acho que talvez o Tiago vá falar alguma coisa mais específica, né, Tiago? A questão do uso dos elevadores nos ônibus, a gente tem uma vistoria periódica dos veículos ao longo do ano, né? Você tem cada veículo tem a sua vistoria. Agora a gente faz a vistoria eventual também. E qualquer reclamação que a gente receba da população, a gente verifica isso, a gente vai a campo, vai nas garagens, vê se está acontecendo algum problema real no elevador. Os motoristas, eles são treinados para poder fazer o manuseio desse elevador, porque ele tem um controle específico para ser feito. Então existe essa preocupação nossa do treinamento desses operadores, tanto os novos, que mesmo os que já estão no sistema, às vezes não usa muito, a linha dele não requer, mas ele precisa de uma reciclagem de treinamento. A questão da integração e de uma mobilidade integrada com o metropolitano, isso é realmente uma preocupação também. O plano diretor metropolitano, igual nós desenvolvemos o nosso plano de mobilidade, a região metropolitana está desenvolvendo, está contratando esse trabalho deles. Então, assim, a prefeitura tem que estar participando desse processo para poder ter essa visão metropolitana do transporte, né? Que a nossa competência é dentro de Belo Horizonte, mas a gente tem o interesse e precisa participar do desenvolvimento metropolitano também. Bom, eu acho que eu falei tudo aqui. Se tiver ficado alguma coisa para trás... Eu resumi uns pontos aqui, e aí, se faltar alguma coisa, vocês me perguntam novamente, e eu já vou antecipar que a posição do Tarifa em uma parcela consistente das coisas é divergente da posição do Legislativo e da BHTrans, que eu também gostaria de dizer que certamente o Roberto e o Thiago, em questões especificamente de urbanismo, falaram melhor do que eu. E é o seguinte, sobre a concessão pública. Vocês são muito bons, né, velho? Então, Tarifa Zero tem reunião dia 16, escolhem, tá? Porque a gente precisa de gente igual vocês, beleza? É o seguinte, a concessão pública, especialmente para quem pensa em fazer direito, né, esses heróis e tal, o modelo de concessão, ele é basicamente o quinto círculo do inferno, porque ele não é privado, logo o Estado não se envolve, nem ele é público, logo o Estado toma conta. Ele é um meio termo surreal, assim. Então, o fenômeno que a gente tem hoje com o modelo de concessão pública que a gente tem, ele é o seguinte: antes de 2008, a gente tinha um modelo que era a Câmara de Compensação Tarifária, que era a seguinte ideia: eu sou a prefeitura, vocês são as empresas de ônibus. Vocês recebem a tarifa, eu recolho esse dinheiro e redistribuo ele conforme os gastos que vocês tiveram. Esse modelo, ele tem uma vantagem fundamental, que é o poder público, e não é lá na utopia, estudo democrático, o poder público que nós elegemos, que nos representa, blá, etc. Enfim, nós. O poder público tem controle sobre o dinheiro que entra, porque o poder público recebe esse dinheiro e redistribui esse dinheiro. A Câmara de Compensação Tarifária hoje não existe mais. Ela foi extinta com o novo modelo contratual que a gente tem em vigor.
Logo, o poder público, vulgo nós, perdeu o controle direto sobre o dinheiro que entra no sistema. Isso é muito grave. Porque, por exemplo, a gente até tem uns dados sobre quantos passageiros circulam em Belo Horizonte, médios. Porém, a gente não tem nenhum dado direto produzido pelas empresas. Então, o Transfácil, que é onde a gente vai recarregar o cartão, o Transfácil produz esses dados. O Transfácil, inclusive, produz dados sobre o dinheiro que entra e o que sai. Então, quais empresas... Porque são 4 consórcios e cada consórcio é composto por um conjunto de viações, né? Tem o Pampulha, o 10, o BH Leste e o Dom Pedro. Cada um deles é composto por um conjunto menor de viações, que quando você entra no busão, você vê o trocador com uniforme, Santa Edvige, São Dimas, todos os santos do calendário. Essas são as empresas menores que compõem os consórcios. Certamente há uma câmara de compensação interna entre os consórcios, porque eles têm que equilibrar as próprias contas. A gente não faz a menor ideia do que está pegando ali. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. Só eles. É um serviço público, ok? A gente deveria fazer uma ideia. Tá errado isso aqui. Beleza. O problema da concessão pública, fundamentalmente, é este. Que é muito difícil você legalmente contestar as decisões que são tomadas, porque sempre tem esse escudo. Não está no contrato. Inclusive, o Tarifa entrou com uma ação na justiça, obviamente, em conjunto com a Defensoria Pública, justamente questionando o aumento extemporâneo de 2015. Porque ele veio fora do tempo, ele foi baseado em estudos que os dados destes estudos para a empresa que fez esse estudo foram fornecidos pelo SETRA, que é o sindicato patronal. Surpresa, gente! As empresas estavam no prejuízo. Nós tivemos acesso a esses dados? Não. A gente faz alguma ideia de que dados são esses? Não. Porém, nós estamos pagando, tá? O Tarifa entrou, junto com a Defensoria Pública, com uma ação na justiça. Justiça, né, gente? Aquele trampo, gente, escrever ação é horripilante, assim, Deus me livre. O que aconteceu? A gente entrou, ganhamos o primeiro mandato de segurança, a tarifa reduziu, durante um mês a gente riu na cara dos empresários, porque a tarifa tinha reduzido. As empresas e a prefeitura recorreram, e aí a segunda instância deu razão às empresas. A gente poderia continuar recorrendo na ação principal. O que a prefeitura fez? Como ela é órgão público, ela tem prerrogativa de levar qualquer ação que a envolva ao colegiado do TJMG, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O colegiado de desembargadores, ele é um órgão político, porque os desembargadores não passam concurso para ser do colegiado do TJ, são indicados. A gente sabia que a gente ganhava nos argumentos, tá? O que a prefeitura fez? Levou para o TJ. O TJ foi capaz de fazer o seguinte: ao invés de deixar a nossa ação ser julgada no mérito, então, como assim aumenta, a gente não tem acesso aos dados, blá, etc e tal, o TJ disse: a defensoria não respeitou os prazos. Isso é contra a própria jurisprudência do TJ, que parte do seguinte pressuposto: a defensoria enfim, tem vários problemas, porque é muita pouca gente, é muito sobrecarregado. Então, em geral, a jurisprudência do TJ Minas, em consonância com demais TJs neste país, é de dar a defensoria prazo em dobro. O TJ foi contra a própria jurisprudência e anulou o nosso processo em torno de uma tecnicalidade que nem mesmo faz parte da sua própria jurisprudência. Porque no mérito a gente ganhava. Então, questionar o contrato é o ponto crucial de como a gente vai radicalmente mudar o sistema de transporte. Porque tem um conjunto de coisas, inclusive como aumenta a tarifa, que é baseado na fórmula paramétrica que está no contrato, que a gente não pode questionar. Porque o direito, como é um contrato celebrado conforme a lei, dá razão às empresas. O fato do contrato ter sido feito para favorecer as empresas é que é um problema. Então a gente precisaria de contestar o contrato politicamente. Porque na justiça a gente não ganha, não por um conjunto de motivos. Então, factualmente, sim, a concessão é problemática. O pior é que ela é replicada, porque a concessão metropolitana e as de outras cidades são similares. E um dos grandes problemas fundamentais é que a paramétrica não trabalha com investimento, trabalha só com custo. Por isso que ela aumenta acima da inflação a passagem e a gente não tem como contestar isso. Então, isso é um problema muito sério. Então, é isso mesmo. A concessão é ruim, a gente tem que contestar ela. E
Sobre o subsídio à tarifa, né? Tem escrito tarifa zero na minha camisa. Sim, a tarifa, ela é um dos poucos serviços públicos que a gente paga no ato de uso. Ou seja, a coleta de lixo, você desce lá, o lixeiro passa, ele pesa seu lixo e te cobra um tanto. É lógico que não, né? Já? Tá bom. Desculpa, tá, gente? Eu tinha várias coisas pra falar. Então, a tarifa, ela... Calma. A tarifa, ela é talvez o único serviço público que a gente pague no ato de uso. Subsidiar a tarifa e tarifa zero são duas coisas relativamente distintas, porque a tarifa zero equivale a 100% do subsídio. O que acontece? Eu não estou dizendo que o orçamento público é infinito, não, mas onde a gente gasta dinheiro é uma questão de prioridades. Se a prefeitura escolhe fazer viaduto ao invés de subsidiar a tarifa, é uma escolha política, não um acontecimento que a gente não sabe o que fazer. Criar um subsídio é fundamental e ele se dá através de você mudar a priorização do transporte público. Inclusive, não somente na esfera municipal. Na esfera estadual e na esfera federal, você pode movimentar impostos que hoje vão para, por exemplo, alargamento de via, etc. e tal. Você pode direcionar isso para subsidiar a tarifa. Gente, nesse país, jatinho e barco não pagam IPVA, beleza? Dá para subsidiar a tarifa, fazer metrô, um tanto de coisa. Então, é uma questão de como a gente escolhe gastar o dinheiro público, que é o nosso dinheiro. Atualmente, a gente escolhe não gastá-lo com subsídio. E, como a gente não tem nenhum controle sobre onde que o dinheiro vai nas empresas, eu não sei até que ponto hoje o subsídio é bom, porque a gente está jogando dinheiro num buraco que a gente não vê o fundo. Tem que ter transparência das contas das empresas para ter subsídio. Então, a tarifa zero já existe em várias cidades, há uma escolha orçamentária em subsidiar em 100% o transporte público, e eu tenho 100% de certeza que um dia a gente chega lá. Tomara que nessa encarnação ainda, né, no caso, assim, chegaremos. Eu só vou falar mais 3 coisas e aí eu paro de falar. Sobre a auditoria. A auditoria é crucial. A gente, como tarifa, fez um trabalho de estudar a minuta que a BH Trans já divulgou. A gente postou na nossa página as nossas propostas, se vocês tiverem interesse de ler e perguntar e tal. E é fundamental o seguinte, número 1, acesso à porcaria dos dados. Você não audita as empresas de ônibus com os dados que elas mesmas te entregam. Né? Hello. Número 2, o tempo. A auditoria hoje quer começar em 2013. Vai de 2013 até o final do ano passado. A gente quer que ela comece em 2008, porque em 2013 tarifa já era roubo. A gente precisa que a auditoria comece em 2008, porque auditar o sistema não é auditar um pedaço do tempo que o sistema existe, é auditar o sistema inteiro. Dentre uma lista de outras coisas que o contrato da auditoria tem de problemas e a gente questionou, mas essa é uma parada fundamental. Tem que auditar tudo. Tudo. As empresas de ônibus têm um tanto de negócios para além do próprio negócio do transporte, porque uma empresa que trabalha no transporte público de Belo Horizonte não é obrigada a fazer só isso. Ela faz fretamento, transporte de mercadoria, tem gente que é dono de concessionário de carro e dá rolê só de Volvo. E vocês acham que no contra-cheque dos motoristas está escrito, não, nesse horário aqui ele trabalhou para concessão pública e nesse aqui em fretamento? Não. A gente não faz a menor ideia, e isso é muito grave, tem que auditar tudo. Depois, meu sonho de consumo é o quê? Polícia Federal levar o povo preso, né? Porém, vamos começar pela auditoria, ok, etapas. Tem que auditar tudo. E, gente, tem que pressionar. Tem que mandar e-mail, tem que fazer passeata, tem que estudar, porque tem que pressionar. Isso é um treco fundamental. Fundamental. E eu queria dizer mais uma coisa, que é o seguinte. Eu entendo que a BH Trans tem uma estruturação em que, se a demanda cai, vamos reduzir o quadro de horários. É nosso entendimento que demanda por ônibus é uma demanda criada. Então, quanto mais ônibus tem, mais as pessoas pegarão o ônibus. Tem um busão no meu bairro, ele passa de meia em meia hora. É lógico que eu não pego ele e vou pegar o que passa de 15 em 15 minutos, né, velho? Se ele passa de meia em meia hora, eu vou fazer o quê? Ficar meia hora no ponto? Se diminui o quadro de horários, as pessoas vão deixar de pegar aquele ônibus, porque eu vou ficar 40 minutos esperando ele passar. Então, aumentar o número de linhas
aumenta a demanda. Gente, Buenos Aires, ok? Passou por isso, e Buenos Aires não é a Europa, Buenos Aires é os irmãos nossos, né? Igual a gente. Então, tudo aquilo que a gente falou sobre como o transporte é uma questão política, como a gente tem que avançar no aumento da qualidade do transporte para melhor conectar a cidade, passa por esse pressuposto fundamental. Tem que ter mais linha, porque aí as pessoas pegarão mais ônibus, é uma causalidade inversa. Sobre evasão, o pulão, eu vou dizer o seguinte, tá? Eu não faço política de segurança pública, eu não sou essa pessoa, não é minha competência. Mas também não cabe a mim julgar a pessoa que sai da periferia, não tem dinheiro para pagar passagem, pula a roleta mesmo. Não serei eu que julgarei essa pessoa, direi que está errado e que diminui a receita. Não. Ou você acha que a receita dessa pessoa também não vai diminuir porque ela paga passagem? Hello. E sobre assédio no ônibus, tamo aí, né? Tamo aí. Eu nunca vi uma campanha da prefeitura sobre isso, etc e tal. Foi proposto vagão rosa no metrô. Mulheres são mais de 50% das usuárias do metrô, e aí a gente vai ter que ficar presa em um vagão só. Como assim, meu povo? Não tem cabimento, tem que educar os homens a não assediar as mulheres, caralho. Queria falar de metrô, mas concluirei aqui. Obrigada. Eu fiquei surpreso com a consistência e a diversidade dos questionamentos. Queria parabenizar todos os alunos, os professores, e vou fazer o possível para tentar contribuir aqui com as respostas, principalmente as questões que ainda não foram colocadas. Eu queria fazer uma reflexão, iniciando a partir da pergunta do professor Pazini, né, sobre quem é usuário de transporte coletivo. Eu vou trabalhar todos os dias de ônibus, vou e volto. Mas eu não estou falando isso para pagar de bonzinho. Eu faço isso, eu moro num bairro eu trabalho no centro, eu moro perto do centro, eu chego no meu trabalho, da minha casa até a minha mesa no meu trabalho, eu demoro menos de 40 minutos e eu pego um ônibus só. Então, e se eu fosse de carro, eu ia chegar um pouco mais rápido, só um pouco mais rápido, eu não teria tempo de ler, de ouvir música, e eu teria que pagar um estacionamento que teria um custo muito mais alto do que o custo do ônibus que eu pego. Então, a discussão que eu queria levantar aqui é que essa questão de andar de carro, andar de ônibus, ela é uma escolha pessoal, mas ela é uma escolha pessoal a partir da cidade que a gente tem, do que a gente tem. Né? Quer dizer, eu nos finais de semana, eu quase só ando de carro. Hoje eu vim